rede pública de saúde aqui no estado. A gente acompanhou e até hoje somos muito felizes pelo resultado das cobranças, de contar a história lá do seu Wilton, conseguiu fazer lá a reconstrução, a correção da hérnia, a reconstrução do intestino. A gente contou essa história aqui alguns meses atrás. Começamos a acompanhar o seu Luiz Pedro, que sofreu lá um acidente de moto, fugindo de um assalto, gente, em Santo Antônio. E aí o que aconteceu? Ele fez uma primeira cirurgia numa perna, precisa de outra, estava esperando há 3 meses. A gente mostrou o caso e aí já teve a marcação da cirurgia dele para a próxima semana, presente de aniversário aí para o seu Luiz Pedro, de Santo Antônio. E aí tem a Clarice, que é um outro caso que a gente está acompanhando. 9 anos, usa bolsa de colostomia, precisa de uma cirurgia de reversão, né, também ali na região do intestino. Uma menina muito alegre, grava vídeos na internet, de bem com a vida, mas que pode ser ainda mais feliz quando fizer aí nessa cirurgia. No caso dela, está faltando um equipamento que é um grampeador. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos cobrar mais uma vez. Vamos trazer aqui mais informações sobre isso, né? Por que demora tanto? O que dá para fazer? Em muitos casos tem que recorrer à justiça para chegar a ter uma resposta. A justiça chegar lá e determinar, tem que resolver. E a gente vai conversar aqui ao vivo com o defensor público Maciel Fonseca sobre esses procedimentos, como é que a justiça enxerga essas questões, Defensoria Pública, inclusive, que entrou no caso do seu Wilton e também desse trabalho da Defensoria veio essa resposta. Boa tarde para o senhor, doutor, bem-vindo aqui ao RN1. E aí a gente quer saber o seguinte, por quê? É para o serviço público funcionar, para dar esse serviço aí, para encerrar o sofrimento das pessoas. Por que quando a justiça chega, aí o negócio é tão rápido? Por que não dá para evitar esse problema para uma criança como a Clarice, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. O poder público, de um modo geral, ele tem que obedecer a um trâmite burocrático, né, para a prática dos seus atos, seja na área de saúde ou em qualquer outra área. Claro que a gente sabe que, a depender da sua ação, né, o problema a ser resolvido nessa área de saúde exige urgência, né? A maioria dos casos requer uma grande agilidade e o Estado sempre se mostra preparado para atender com essa urgência que é necessária, que se espera. Então, quando há essa demora, e é um caso de urgência, se deve buscar o meio judicial. A Defensoria atende as pessoas hipossuficientes, necessitadas financeiramente em outras situações de vulnerabilidade, como pessoas idosas e crianças, por exemplo. E, quando é o caso, promove a ação judicial e realmente há uma celeridade, uma rapidez muito grande no cumprimento da ação judicial. Ela não pode ser descumprida e o Estado, com base na decisão judicial, faz o procedimento, o atendimento, o fornecimento do medicamento, a realização da cirurgia, lançando mão dos recursos que se encontram na conta, né, do doente, né, do Estado, do município, enfim, quem for demandado, e faz o procedimento, providencia imediatamente. O senhor falou aí da questão da urgência, principalmente quando envolve um idoso, como a gente mostrou alguns casos, ou crianças. E aí eu já aproveito aqui para perguntar sobre a Clarice, que é essa criança lá de Caicó com 9 anos. O caso dela poderia ser considerado como uma urgência, retirar essa bolsa de colostomia, fazer a reversão, voltar a ter a possibilidade de uma vida normal? Para dizer de maneira segura, só analisando os laudos médicos, as requisições, enfim, essa documentação médica, mas à primeira vista dá para entender que há urgência nessa situação dessa criança, né? Mas de forma certa não dá para a gente aqui dizer que é um caso de extrema urgência. Eu teria que analisar realmente a documentação médica para poder confirmar, mas é uma situação de saúde bastante séria que, em tese, requer urgência e uma postura proativa tanto do
do ente público, como se for o caso da Defensoria Pública, se ela estiver sendo assistida pela Defensoria lá em Caicó. Doutor, é mais comum do que a gente imagina, né? Porque a gente mostrou aqui, começou mostrando a história do seu Wilton, um drama gigantesco, 4 anos, 5 anos, de né? espera, com a bolsa de colostomia. 5 anos esperando. Ficou claro pra gente que ele foi perdido ali em meio à papelada, foi de um hospital para outro, Secretaria de Saúde não sabia onde ele estava, em que lugar ele estava da fila, enfim. É mais comum do que a gente imagina, porque no outro caso, né, no da Clarice, falta um equipamento mais específico. Qual é o caso mais comum de acontecer, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, e se a Defensoria Pública acompanha esses casos de forma geral para dar mais celeridade? Em inúmeros casos, é até difícil a gente precisar qual o que tem mais incidência aqui no atendimento da Defensoria Pública. São inúmeros casos demandando cirurgias ortopédicas ou de outras naturezas, fornecimento de exames de uma alta, média complexidade, medicamentos também de alto custo. Então, há uma demanda muito grande e a Defensoria acompanha os casos dos assistidos, daquelas pessoas que procuram a Defensoria, que obviamente se enquadra dentro do perfil de hipossuficiência da Defensoria Pública. Eu até aproveito que o senhor falou sobre isso, porque a Defensoria Pública, ela existe para garantir o acesso à justiça, à defesa, à garantia de direitos, para quem não pode pagar por um advogado. Como é que faz para ter esse acesso, então, doutor? Isso, é bom que deixemos claro que a Defensoria Pública atende não somente a quem não tem condição de pagar um advogado, né? Atende aos hipossuficientes de um modo geral, tanto quem não tem condição financeira para tanto, como também pessoas que estão numa situação de bastante vulnerabilidade, como idosos, crianças, né? Há aí também esse critério, não só o critério financeiro, mas também em situações de grande vulnerabilidade da pessoa necessitada. Para obter o atendimento da Defensoria, o interessado, o assistido, aquela pessoa necessitada, deve procurar o núcleo mais próximo, né? A Defensoria, graças a Deus, ultimamente tem se expandido bastante para o interior do estado, então já há núcleos na maioria das comarcas, né? O interessado deve procurar esse núcleo. Aqui na capital, deve procurar o núcleo do primeiro atendimento, que fica aqui na Avenida Salgado Filho, 2868, Lagoa Nova. Deve levar toda a documentação médica, requisições, laudos, a negativa do ente o público em fazer o procedimento cirúrgico, ou fornecer o exame, o medicamento, enfim, a providência necessária à resolução do problema de saúde dessa pessoa e, obviamente, também a documentação pessoal. Chegado ao núcleo da Defensoria, a Defensoria analisa primeiro junto ao ente público, que tem a obrigação de atender a essa pessoa, ver a situação, se está numa fila de espera, se está havendo pelo menos algum encaminhamento administrativo para resolver o problema e, claro, em situação de urgência, promove já a demanda judicial. Quando é possível a solução consensual, se resolve sem a necessidade da propositura da demanda judicial. É isso. Maciel Fonseca, que é defensor público, muito obrigado pela gentileza. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, boa tarde.